Ô, Bruna, enquanto a gente estava falando do automonitoramento, eu imagino que as pessoas tenham se perguntado o mesmo que eu. Porque a pessoa começa o trabalho, ela tem lá as expectativas dela. E é uma coisa que eu ressalto bastante. O seu cérebro sempre tem alguma expectativa. Quando você vai fazer qualquer coisa. Ele vai criar alguma expectativa. O problema é que se você não é da área, né? Se você não é um nutricionista, você tem grande chance de criar uma expectativa irrealista. Eu vou começar a fazer uma dieta aqui e vou perder 10 quilos em uma semana. E vai ser... Então, 2 pontos que eu queria que você pudesse comentar. Primeiro é sobre a importância de se estabelecer metas realistas. E aí o profissional é essencial, a não ser que a pessoa tenha alguma formação na área, né? E o segundo ponto é as frustrações que podem vir a acontecer. Então, por exemplo, eu tô fazendo uma dieta para ganho de peso, que realmente é o caso. E aí, digamos que eu fiz uma viagem para Florianópolis e fiquei estressado e comi um hambúrguer, porque o hambúrguer de Florianópolis é muito bom. Enfim, por algum motivo, digamos que não teve um motivo claro, eu não atingi a meta ali e fiquei frustrado. Como é que isso é trabalhado, assim? Isso tem que ser trabalhado, né? Porque senão a pessoa pode cair naquele problema. Pô, eu tentei, fiz tudo que a Bruna falou e não consegui, eu não consigo. As expectativas, elas têm que ser sempre muito alinhadas, né? Então, a gente, enquanto profissional, a gente está ali justamente para mostrar a complexidade desse processo. Eu vejo por aí, nesses dias até um estudante, prof, então se eu fizer isso, tantas calorias e aí tantos meses, aí perde tantos quilos, eu falei... Olha, se fosse simples assim, né? Mas a gente trabalha, especialmente quando a gente trabalha obesidade, sobrepeso, é multifatorial, é complexo demais. Então, a gente não pode ser simplista, porque quando a gente é simplista, a gente, de alguma maneira, aumenta a estigmatização da doença. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Então, é importante alinhar as expectativas, mas a gente precisa sim definir metas, né? Porque a pessoa, ela precisa estar a caminho de algo. Certo. E às vezes a gente vai ter que redirecionar a rota. Então a gente trabalha muito com essa coisa de, ok, estou indo para uma cidade, mas eu tinha que ter pego a entrada para a cidade e eu passei. Né? O meu objetivo era ir para Florianópolis e eu fui para caminho de Porto Alegre. Eu vou pegar o próximo retorno porque eu quero ir para Florianópolis. Então, entender que os deslizes, eles são isso. Quanto antes a gente voltar para o nosso, né, para o caminho do nosso objetivo, esse é o grande aprendizado. Porque o que a gente vê muito, né? A pessoa desliza e aí vem todo aquele sentimento, eu não consigo, eu sou incapaz, e daí vai para Porto Alegre e aí muito mais, e sei lá, daí volta daqui a 1 ano, 2 anos a olhar para si de novo. E entender que isso faz parte do aprendizado. Pensa, uma pessoa que está aprendendo a jogar tênis, ela vai errar muitas vezes. Ou então, aprendendo francês, ela vai errar muitas vezes, né? Ela vai ter que se lapidar muito nesse processo de aprendizado. Assim também é o processo de aprender a consolidar esse novo hábito alimentar. Vai ter muitos deslizes no meio do caminho. Só que quando a pessoa entende que isso faz parte, é claro que dá Quando a gente cria uma expectativa, a gente fica com aquela frustração. Sim, com certeza. Mas, é horrível. É horrível, né? É horrível. Mas é meio que se preparar para isso. Então, o profissional, ele tá ali caminhando junto. Então, por exemplo, a gente faz encontros semanais, né? Nos nossos atendimentos. Semanalmente, a gente tá ali identificando com o paciente os deslizes, o que aconteceu. Ou então, com as expectativas, por que ficou frustrado quando, enfim, subiu na balança e não tava o número. Ou então, quando deu o resultado, a que a pessoa relaciona aquele resultado. Então, sabe, alinhar e de uma maneira... Não colocar em emoções, mas colocar por fatos também. O que aconteceu? Por isso que essa questão do automonitoramento é essencial, Andrei. Porque, especialmente mulheres, né? A gente tem uma oscilação hormonal que influencia no peso, né? Na massa corpórea. E às vezes se pesa e... nossa, mas eu não imaginava que eu ia estar com esse peso. Então, assim, é importante que a gente esteja ali acalmando também esse processo, porque envolve autoconceito. Então, às vezes isso mina a autoconfiança, né, que vai influenciar no autocontrole, na autoeficácia. Então, eu não consigo fazer isso. E aí, desculpa.
a pessoa, ela acaba assim, não, mas já que eu errei, deixa, já o chocolate foi mais forte do que eu, né, sou dominada pelo chocolate, enfim. Então, eu falo que o processo de cuidado nutricional que eu busco é justamente para a pessoa, ela se empoderar das suas decisões alimentares, onde ela diz se ela vai comer o chocolate ou não. Sim. E não o chocolate que diz se ele vai ser comido ou não. Ela pode ir melhorando, né? Claro, na verdade, no início ela não tem esse domínio, né? Certo. E a gente vê até alguns estudos mostrando, assim, o quanto que as pessoas, elas não têm essa autoeficácia. Elas não sentem o poder que elas têm de, não, eu que estou decidindo comer. Porque isso vai ter que ser construído. Então, isso às vezes é depois de um ano trabalhando e a pessoa... E mesmo assim, é orar e vigiar. Tem que manter essa atenção focada, né? Não é porque é um hábito que eu vou simplesmente, né, não mais olhar para isso, que é um processo, André. E aí, quando a gente pensa em dieta, quando a gente vai ali influenciando essas mudanças, a gente tem que pensar que é para a vida inteira a alimentação. E a alimentação, ela vai mudar de tempos em tempos. Certo. Mas o quanto que eu consigo me reorganizar, independente da minha... Por exemplo, tu veio para Florianópolis. A alimentação aqui vai mudar os horários, vai mudar e tem a socialização. Então, a gente entender que vai ter esse negócio de vai e volta. Vai e volta. Então... influenciar... É inevitável, né? É inevitável. Isso é inevitável. A flexibilidade é a nossa inteligência, né? Então, o quanto que a gente consegue flexibilizar e não botar tudo ou nada. Se a gente bota realmente e a maioria dos nossos pacientes tem esse mecanismo, né? Ou estou de dieta ou não estou de dieta. Certo. Não existe isso. Não vai existir, porque senão é sempre frustrante, né? Ou então, eu estou em restrição rígida total, ou estou em liberação total. Muito triste essa dualidade, esse 880. Isso não faz bem a longo prazo. Isso nem é natural do ponto de vista comportamental, né? Não, uma coisa não algo natural. Assim que... E pior que a maioria dos nossos pacientes vem com essa disfunção de pensamento, de que... quantas pessoas, né, que a gente... amanhã eu vou para o nutricionista, então hoje eu vou comer tudo. E é triste, porque a gente está ali, na verdade, tentando mostrar que os erros... não quero dizer erro, mas um deslize. E ele vai dizer muito mais, às vezes, do que um acerto. Então, o deslize me diz que desse jeito não dá. Inclusive na escolha de alguns tipos de padrões alimentares.